Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos abordar o movimento uniforme de forma mais completa. Observe a figura e ao preenchimento da tabela. No t igual a zero, o corpo está na origem dos espaços. T igual a zero é a origem dos tempos. S igual a zero, origem dos espaços. Então, eu estou colocando ele no zero aqui. Em 1 segundo, o corpo vai parar na posição 20 metros da nossa trajetória. No t igual a 2, ele vai para a posição de 40. No t igual a 3, na posição 60. No t igual a 4, 80. No t igual a 5, no 100. O que você observa? Que o corpo andou 20 metros a cada segundo. Ou seja, o corpo percorreu espaços iguais a 20 metros em intervalos de tempos iguais a 1 segundo. Isso é o que caracteriza o movimento uniforme. O corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Portanto, podemos dizer que a velocidade do corpo vale 20 metros por segundo e que ela é constante. Ou melhor, o seu módulo, o valor mais a unidade, é constante. Ela não muda, né? O módulo não varia. O módulo da velocidade sendo constante implica em que a velocidade em cada instante é igual à velocidade média, que é dada pelo ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação de posição do corpo. ΔT, a variação de tempo, ou intervalo de tempo. Vamos pegar um exemplo da nossa figura. No t igual a 2, o nosso corpo está na posição 40. No t igual a 5, ele está na posição 100. Então, ele tem uma variação de posição de 60 metros em 3 segundos, o que nos dá uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. A todo intervalo que nós pegarmos, vai dar sempre 20 metros por segundo. Então, como fica o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme? Como a velocidade não muda, o gráfico da velocidade vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. No t igual a 1, a velocidade é 20, no t igual a 2 igual a 20, no t igual a 3 é 20, no t igual a 4 também é 20, no t igual a 5 também é 20. A velocidade nem aumenta, nem diminui. Ela tem sempre o mesmo valor. Sabendo que a velocidade é o ΔS sobre ΔT, podemos calcular a variação de espaço multiplicando a velocidade pelo tempo. Observe o gráfico. Esta área em rosa tem a altura V e a base ΔT. Quando multiplicamos base vezes altura, temos a área. Então, podemos dizer que o ΔS é numericamente igual à área do gráfico da velocidade pelo tempo. Neste caso, vamos ver se realmente o corpo andou o que está indicado na tabela. Em 1 segundo ele tem que parar no 20, ele saiu do 0 e foi para o 20. Então a área nesse primeiro segundo vai ficar a altura 20 metros por segundo, vezes a base que é 1 segundo, dá 20 metros. Tá? Então, aqui no primeiro segundo andou 20 metros. No segundo, no t igual a 2, a área dá 40. Então ele percorreu 40 metros. No t igual a 3, a área dá 60. A altura 20, base 3. Ele vai parar na posição 60, porque eu estou colocando 0, né? Mais o ΔS de 60 metros, ele vai parar no 60. No t igual a 4, 80. No t igual a 5, 100. A função horária dos espaços. Vamos determinar a função horária dos espaços. Sabendo que ΔS é igual a V vezes ΔT, onde o ΔS é a variação de posição, espaço final menos o espaço inicial, e que ΔT, tempo final menos tempo inicial,
que é o t0, e ainda que o t0 é zero, porque todo movimento, como é que a gente faz para estudar? Dispara o cronômetro a partir do zero. Então, a nossa expressão fica desta forma, S menos S0 igual a VT. Rearranjando a nossa função, temos que S, que é a posição em cada instante, é dada a partir de um S0 mais o que ele andar, que é V vezes T. Então, S é igual a S0 mais VT. Se você entender o que significa a fórmula, né, fica muito mais fácil de você resolver os problemas. Então, uma maneira de você guardar essa função horária é pensar no sorvete. Tá? É uma forma mnemônica para você memorizar aí a função horária. Mas é claro que com o uso, com a prática de fazendo exercícios, você vai entender a fórmula e vai usar de forma mais fácil. E qual é a função horária dos espaços para esse nosso movimento? Se S é igual a S0 mais VT, né, e a posição inicial do nosso corpo era 0 e a velocidade era 20, a função horária para esse movimento é S igual a 20t. Imagine que você esteja produzindo um game e que quer que uma bolinha ande dessa maneira. Então você vai ter que usar no seu programa uma função que simule esse movimento, como eu fiz aqui na nossa tela. Vamos verificar se a função realmente é 20 vezes t. Para t igual a zero, note que substituindo t igual a zero, o espaço dá zero. Para t igual a 1, S é igual a zero mais 20 vezes 1. 20 metros a cada segundo, 20 metros em um segundo. Então, partiu do zero e anda 20 metros. Qual a posição? 20 metros, como indica a figura e como indica a tabela. No t igual a 2, temos duas vezes o 20, porque é 20 metros a cada segundo. Você tem 2 segundos, vai andar 40 metros. Como ele está saindo do zero, mais 40, ele vai parar na posição de 40, como está na figura e como está na tabela. T igual a 3, ele vai estar no 60. Vocês estão entendendo como funciona? Você substitui o tempo e acha a posição. No t igual a 5, é 5 vezes o 20, porque é 20 metros a cada segundo, 5 segundos, 100 metros. Então, partiu do zero e andou 100 metros. Então, no t igual a 5, ele vai estar na posição 100 metros. Entenderam como funciona? E ele anda de 20 em 20 a cada segundo. Como eu tinha dito, né, se você estivesse construindo um game, você dentro da rotina do seu programa teria que colocar uma função desse jeito, a variável tempo, o programa ia simulando a substituição do tempo e a bolinha ia andando na tela. Tá certo? Agora, vamos analisar o gráfico do espaço por tempo no movimento uniforme. Agora vamos colocar os nossos dados da tabela num gráfico. No t igual a 0, ele está na posição 0. No t igual a 1, ele está na posição 20. Note que ele, em um segundo, aumentou 20 metros. No t igual a 2, ele vai para a posição 40. O que aconteceu? Um segundo mais 20 metros. No t igual a 3, ele vai parar no 60. O que aconteceu? Um segundo mais 20 metros. No t igual a 4, ele vai parar no 80. Um segundo mais 20 metros. A velocidade, né, é essa taxa de crescimento, 20 metros a cada segundo. Como a velocidade é constante, a taxa de crescimento do gráfico é constante, dando uma reta crescente. No t igual a 5, vai parar no 100. Um segundo mais 20 metros. A equação horária da nossa reta, a função horária da nossa reta é S igual a 20 vezes t. A taxa de crescimento é 20 metros a cada segundo. Note que se pegarmos uma variação de espaço maior e uma variação de tempo maior, o que vai acontecer?
Vamos pegar do t igual a 1 até o t igual a 4. Temos 3 segundos de variação de tempo. E a posição varia do 20 até o 80, que dá 60 metros. A velocidade não é ΔS sobre ΔT? 60 metros em 3 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. É uma velocidade constante aí no nosso gráfico. Tá? Note na figura que do 20 até o 80 tem 60 metros, que do t igual a 1 até o t igual a 4, 3 segundos, que é o que está representado no nosso gráfico. Agora, observe também que o ΔS faz o papel do cateto oposto, é o cateto oposto aí no nosso gráfico. E o ΔT é o cateto adjacente. Opa, cateto oposto e cateto adjacente? A velocidade não é ΔS sobre ΔT? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas isso não é a tangente? Sim, é a tangente do nosso gráfico aqui, da inclinação. Tome cuidado, que às vezes os gráficos vêm fora de escala. Então você não pode pegar o ângulo que está na figura. Você tem que pegar, calcular a tangente como cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá certo? Então, a velocidade vai ser a tangente desse ângulo calculada como cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o ΔS sobre ΔT. Cuidado com as escalas dos gráficos, hein? O resumo do movimento uniforme. A velocidade no movimento uniforme é constante, a equação horária, a função horária S igual a S0 mais VT. A velocidade sendo constante, o gráfico de V por T é uma reta paralela ao eixo T. A área deste gráfico é o ΔS, né? Então o ΔS é numericamente igual à área. Né? E o gráfico do espaço, se você calcular a tangente por ΔS sobre ΔT, você consegue tirar a velocidade do corpo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, deixe o seu like e divulgue para os seus amigos, hein?